Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pet Skin Talks. Hoje nós vamos abordar um assunto super diferente. Afinal, quem é médico veterinário poucas vezes estuda sobre finanças, sobre gestão, e a gente na vida profissional se depara com muitos desafios. Por isso, eu trouxe hoje Ana Paula Freire, ela que é consultora, e educadora em gestão financeira, nos primeiros investimentos. Ela dá curso, inclusive, ela dá mentorias, ela dá consultoria sobre esse assunto. Então, por isso que eu trouxe ela para participar aqui desse bate-papo. Então, eu tenho certeza que você, médico veterinário ou estudante que está prestes a se formar, vai tirar muito proveito do nosso bate-papo. E você que é tutor também, não tenho dúvida que vai ajudar muito na sua vida, no dia a dia, também o nosso bate-papo. Então, eu queria frisar para você que se você estiver assistindo, quiser interagir junto com a gente, manda sua pergunta no chat, que nossa equipe vai ficar aqui respondendo para vocês junto com a gente, tá bom? Então, agora eu vou apresentar para vocês Ana Paula Freire, ela que é administradora e, como eu falei, gestora de finanças. Boa noite, Ana Paula, seja muito bem-vinda ao Pet Skin Talks. Olá, Cris, boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão participando com a gente, vai participar desse bate-papo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com você. E vamos falar de finanças, sim, algo que os profissionais liberais, autônomos, empreendedores, muitas vezes deixam de lado. E isso dá resultado totalmente nos negócios que a gente pretende ter na vida, não é verdade? Isso impacta diretamente, nesses Total. negócios. Pois é. E, gente, por que eu trouxe Ana Paula aqui? Porque a Ana Paula, ela deu uma virada de chave na minha vida inicial de investimentos. Foi através dela, da consultoria dela, que eu comecei, a dar os primeiros passos ali nos investimentos. Ainda estou bem no iniciozinho, começando, mas foi muito importante esse passo que eu dei, porque a gente conseguiu realmente destravar alguns bloqueios que a gente tem, nesse pensamento de, investir. Às vezes a gente prefere deixar guardado no cofrinho, A Ana Paula disse que eu tinha que tirar o dinheiro do cofrinho. O primeiro bloqueio foi esse, né, Cris? Ter coragem de sair da poupança. Exatamente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E como eu falei, quem tiver dúvida é só interagir com a gente através do chat. Então, Ana Paula, trazendo um pouco para o lado da medicina veterinária. Você considera importante o médico veterinário entender sobre finanças, sobre gestão? Qual a sua opinião como administradora em relação a isso? Total, Cris. Eu não vejo apenas o médico veterinário, mas todo profissional liberal, autônomo, empreendedor, ele precisa entender sobre finanças, pelo menos o mínimo que seja. Não tem como a gente gerir um negócio, gerir as nossas finanças pessoais se a gente não tem o conhecimento básico. Só que nós, brasileiros, no geral, não tivemos educação financeira. A gente não sabe cuidar do pouco. Eu sou administradora por formação, sempre já era empresária de uma outra área quando eu enveredei para a área de educação financeira. Então, eu vi o quanto a minha má gestão financeira pessoal e do meu negócio também desandou, principalmente numa dificuldade financeira que eu passei há 5 anos atrás. E foi isso que me trouxe até a educação financeira, justamente porque eu não tinha. Eu fui buscar esse conhecimento. Então, o profissional liberal, autônomo, seja ele veterinário, médico, contador, advogado, ele precisa ter esse conhecimento mínimo para que ele possa ter resultado, saber onde de repente precisa melhorar, onde de repente está tendo falhas, ralos financeiros que a gente costuma dizer, para que ele possa ter sustentabilidade no negócio e na vida pessoal, para não ser um verdadeiro pagador de boletos. Porque quem nunca vive trabalhando, aquela sensação de chegar no final do mês, aquela correria insana de trabalho, de atendimentos, no caso de vocês, de exames, de vacinação e tudo, e chegar no final do mês ter a sensação de frustrar as suas expectativas e dizer, caramba, trabalhei o mês inteiro, exatamente, trabalhei o mês inteiro e só paguei contas. Mas essa era eu. Eu também, independente de quanto eu ganhasse. E a gente tem que entender sobre a sazonalidade do negócio, Eu já atuava na área de vendas, hoje também na área de finanças, de consultorias, mentorias. E a gente sabe que tem períodos do ano que são melhores em determinadas áreas. Só que o que é que eu fazia? Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Naqueles meses que eu ganhava mais, eu não potencializava de repente uma reserva, uma organização financeira pessoal. Eu não fazia nada disso. Quanto mais entrasse, eu pagava as contas
e gastava, ainda fazia mais. Então, é importantíssimo que qualquer profissional, independente da área, tenha um conhecimento básico de finanças pessoais, principalmente, né? Onde a gente se perde mais, eu costumo dizer. Pois é, quando você fala nessa questão da organização, eu sempre me considerei uma pessoa muito organizada financeiramente, né? Meu pai, assim, desde criança eu tive mesada, eu recebia mesada, então eu sempre consegui administrando o meu dinheiro, né? E depois eu fui morar fora sozinha, então já geria o meu dinheiro ali. Meu pai mandava X por mês e eu sempre fui extremamente organizada. Esse dinheiro para isso, esse dinheiro para aquilo. Era tudo muito separado e no final do mês ainda sobrava. E enquanto eu via vários amigos que acabava o dinheiro e ligava pro pai pedindo, né? Manda mais dinheiro, né? E não, eu sempre fui muito organizada e depois fui morar fora também trabalhando e eu que tinha que ter um domínio ali das minhas contas, então eu sempre me considerei uma pessoa organizada. Mas, de fato, essa pessoa mais conservadora, mais medrosa, que vai mesmo para a poupança. E essa parte de investir era algo que faltava em mim e aos pouquinhos eu tô enveredando aí por esse caminho. Mas eu acho bem importante, já estou colocando isso para meu filho, né? Meu filho mais velho já está investindo, meu filho mais velho já começou a empreender um pouquinho também, né? Na escola, com as coisinhas que ele faz, mas já também tendo esse gatilho aí do empreendedorismo. E para muitas pessoas também acham que empreender é só quando você tem a sua clínica, e é o que eu sempre digo, Não. Eu sou empreendedora de mim mesma, né? Eu sou empreendedora da minha carreira, dos meus cursos, do meu atendimento volante, da minha pessoa, da minha imagem. Então, isso para mim já eu sou empresária de mim mesma, eu costumo falar. Então, isso aí eu já acho que já tive por eu ser um pouquinho mais organizada, eu já tive um pouquinho mais de facilidade com a sua consultoria, né? Porque tem gente que realmente é extremamente desorganizada, né? Aí eu lembro quando a gente fez o nosso processo, né, Cris? Você chegou com essa organização, tinha dinheiro poupado, mas assim, o passo a passo que se faz, você meio que fazia algo que você tinha dentro de você como essência, a questão do poupar. Ana, eu cheguei, estava com dinheiro, me procurou exatamente para isso, né? Para a gente falar sobre os primeiros investimentos. Sou conservadora com meu dinheiro, não quero perder. Que na verdade é isso que a maioria das pessoas fazem. Não investem porque tem medo. Mas na verdade você tem medo porque você não tem o conhecimento correto. Aí é onde a gente cria o bloqueio, né? Então, quando a gente sabe, mesmo poupando, a gente precisa também ter objetivos para o nosso dinheiro. Porque senão o poupar, ele não fica prazeroso. Uhum. E para a grande maioria das pessoas, poupar dinheiro é algo difícil. Porque as pessoas hoje em dia estão cada vez imediatistas. Então, na hora que sobra alguma coisa, ela diz, eu vou gastar, porque eu sei lá se eu tô viva amanhã. Quem nunca? E eu acho que a questão da pandemia também teve muito isso. Muita gente viajou, muita gente começou a comprar carros de luxo, né? A gente viu o mercado de São Paulo de carros de luxo bombando, estourando, né? Exatamente, porque as pessoas, eu poupei tanto e de repente morreu. Exatamente. Né? Então, vimos, né? Isso acontecer na pandemia. Exatamente. Mas a importância de você saber viver o presente da melhor forma sem esquecer do futuro. É como a gente, quando começa um processo de acompanhamento financeiro, e é isso que eu prego e que eu vivo, né? Viver o presente da melhor forma, mas sem esquecer do futuro. O problema é que a maioria das pessoas esquecem do futuro. Pode ser que realmente ele não exista, mas se ele existir, eu quero que ele chegue na melhor forma. Eu não quero estar com frustrações, eu não quero estar com arrependimento, eu não quero, de repente, querer realizar um sonho meu, do meu filho, seja lá de quem for, e não poder, ou então me endividar para isso. Por isso que a gente fala, você poupou, que massa, bacana, mas para quê? Porque quando a gente poupa sem objetivo, o que é que a gente faz? Qualquer TPM no shopping, querida, essa poupança vai embora. Então, quando a gente fala de investimentos, é justamente por isso, para que a gente entenda sobre para que fazer cada coisa. Então, a gente precisa se precaver de uma reserva financeira, que foi esse o meu problema, né? Quando eu passei a dificuldade financeira, sempre ganhei bem, mas enquanto mais eu ganhava, mais eu gastava, né? Não tinha essa preocupação de dizer, e às vezes quando sobrava, o que é que eu fazia? A história do, sei lá, se eu tô viva amanhã, né? Eu dizia, vou gastar, porque mês que vem tem mais. E olha que eu trabalhava na área de vendas, né? E aí a gente sabe que é uma área que, dependendo do que fez, tem a sazonalidade, remunera bem, outros meses não, mas eu não me preocupava com isso. No mês que eu ganhava mais, de eu me preocupar com a organização financeira, apesar de ser administradora, por formação, mas na faculdade me ensinaram,
Inclusive até sobre gestão de negócios, empreendedorismo, um pouco de contabilidade, logística, marketing, tudo isso, mas não me ensinaram que quando eu saísse da faculdade, eu teria o meu dinheiro. Eu tinha a minha gestão financeira pessoal. E no meu caso foi onde impactou tudo. Porque foi lá onde eu baguncei. Porque eu dizia que era um caldeirão, sabe, Cris? A minha empresa, eu não usava nada, até inclusive do CPF. Era tudo misturado, Tudo misturado. Né? O dinheiro já caía ali, que trabalhava com vendas, caía a comissão. Então o dinheiro caía ali eu pagava alguns compromissos da empresa, que tinha, né, contador, alguma coisa assim, e o resto era meu salário, entende? Então eu me perdi nisso aí, porque eu não me preocupei no imprevisto. E a gente sabe que eles podem acontecer. Exato. Dificilmente alguém vai passar a vida inteira sem ter um imprevisto. E você tem uma reserva que lhe dê esse respaldo é justamente para isso. Mas eu não tinha. Aí o que é que acontece quando a gente não tem reserva, vive um padrão usando tudo o que ganha? Quando vem qualquer imprevisto, onde é que você chega? Dívidas. E é aí que hoje quase 80% da população do Brasil está endividada. Mas por quê? Veja bem, os resultados financeiros é consequência das minhas escolhas. Se eu não tenho educação financeira, fica ainda muito mais difícil de eu saber o que escolher, de eu saber como organizar, de eu saber que eu tenho que destinar algum valor para uma reserva, para os meus objetivos e sonhos, para mim poder realizar sonhos, viajar, passear, viver experiências ou comprar coisas, objetos, imóveis, seja lá o que for, independente dos seus objetivos, mas eu preciso organizar tudo isso para ter clareza com o meu dinheiro e não entender, já entrando aqui numa pauta que a gente conversou lá no escritório sobre a divisão de contas, né? Eu entender, eu ter a clareza de que quando eu me formo, quando eu saio da faculdade e vou enveredar para a área do empreendedorismo, de ser um profissional liberal, autônomo, eu tenho que me entender como empresa. Antes de tudo, eu sou uma empresa. Pois é, então vamos entrar aí nesse assunto, já aproveitar essa questão de realmente é muito difícil. Eu mesma, né, conversei com você, eu não tinha essa separação. E aí você me orientou na planilha financeira pessoal, a planilha financeira profissional, para a gente ter realmente uma noção de quanto pode tirar de Prolabore, né, quanto pode se organizar, o quanto a gente tem de investimento, quanto gasta no dia a dia. Então, tudo assim precisava ser organizado e eu tinha meio que isso misturado, né? E a pessoa precisa entender que ela é uma empresa, né? Pronto, eu não tenho uma clínica, mas eu, como eu falei, né? Eu sou empreendedora de mim mesma, eu tenho o meu consultório, né? Não tenho a clínica, eu tenho o consultório, mas eu preciso ter essa separação para saber o que é que eu gasto ali do aluguel da sala, o que é que eu gasto de custos na sala com medicamentos, tudo, né? E com contador, com produtos que eu compro. Então, tudo isso precisava ser bem separado, até para eu ter noção do que de fato é lucro, né? Separar o faturamento do lucro bem direitinho. E isso realmente todo mundo tem essa dificuldade e eu acho que muita gente ainda peca nisso aí, em misturar as contas, né? E a consultoria foi muito válida para mim nesse aspecto também, porque a gente conseguiu separar. Mas nos seus atendimentos, você pega muito isso, essas pessoas que têm essa mistura também, Ana Paula? Cris, eu posso dizer para você que eu atendo profissionais de todas as áreas, empreendedores, autônomos, funcionários públicos, enfim. Mas eu posso lhe garantir que essa coisa do misturar as contas, quando eu pego empreendedores, né, profissionais liberais, autônomos, eu não recordo de verdade de ter tido nenhum que chegou no meu escritório com contas divididas. Olha só. Eu não me recordo, de verdade. E graças a Deus, a gente tem uma agenda bem cheia, vários atendimentos, já estou atuando na área de consultorias há 3 anos. E assim, quando chegam empreendedores, eu não estou me recordando de verdade. Se eu recordar de algum, depois que eu entrar lá no meu banco de dados, eu até lhe digo para deixar para o pessoal aqui. Mas eu não estou recordando de nenhum. E essa era eu. Né? Eu costumo dizer, essa era eu, não separava nada. E a gente tem que ter a clareza do separar. Quando você chegou lá no meu escritório e você chega para mim, chegou numa situação financeira, inclusive boa, né? Com dinheiro guardado para investir. Aí eu disse, Cris, vamos voltar aqui, né? Sempre quando eu pego pessoas para atender que são autônomos e empreendedores, eu preciso entender de onde vem a renda dela, para que a gente comece a atuar na área de finanças pessoais, que é a minha especialização.
Mas todos que chegam, eu gosto de ter ali um fluxograma de caixa da empresa para a gente entender quanto que você retira, porque a maioria dos profissionais, eles não sabem nem quanto ganha. Primeiro, eles não sabem quanto se custa e quanto tira da empresa. Então, quando você chegou lá, a gente veio meio que desenhou a sua esteira de produtos. Lembra, né? Uma coisinha simples, uma planilha de fluxo de caixa, mas a gente precisava entender qual eram os tipos de serviços que você oferecia, até inclusive de produtos que você revendia, para a gente entender também onde eu ganho mais. Às vezes o profissional se perde, dedicando muita energia, às vezes num serviço que presta e que às vezes nem é tão lucrativo para ele. Exato. E na hora que ele tem ali a clareza, quantos atendimentos eu fiz disso aqui por mês? Quanto que custa o ticket desse serviço, desse produto? Será que onde eu estava depositando mais energia era justamente onde eu deveria? É onde está me dando uma maior rentabilidade e não tem clareza. Então, a gente, quando pega um profissional autônomo e liberal, a gente entra por essa parte. Eu costumo dizer assim, meio que de bônus, né? Porque eu preciso entender de onde vem a sua renda primeiro. E nessa parte que a gente faz desse fluxograma de caixa, um planejamento orçamentário financeiro da empresa, quando a gente puxa tudo isso, a gente entende quanto você retira para suas finanças pessoais. E por que isso lhe dá uma clareza? Porque às vezes você está mantendo ali um padrão de vida muito alto que a empresa não pode lhe proporcionar. E a grande maioria é a única fonte de renda que tem. Aí o que é que acontece? Impacta os resultados do negócio. Às vezes o negócio é até lucrativo, é um bom negócio, mas o profissional usa tanto o dinheiro que gira ali dentro para as finanças pessoais que daqui a pouco o negócio começa a desandar e ele começa a questionar o negócio dele. Será que é mesmo o meu negócio que não está dando certo? Ou é eu que estou bagunçando o meu negócio com as minhas finanças pessoais? Então, também isso dá uma clareza, inclusive, de você reestruturar o seu negócio. De você dizer, não, entendi quanto é o meu custo pessoal, eu gasto X... E para mim tirar X da empresa, eu preciso que ela fature 3X. Mas aí, de repente, a minha empresa está faturando só 2X ou 1,5X. Então, o que é que eu preciso fazer? Criar estratégia para o meu negócio crescer, faturar mais para que eu tire aquele valor que eu falei para mim pessoal. Então, a maioria... E como eu disse para você, dentro do meu escritório, eu não recordo de verdade nenhum profissional que chegou com isso desenhado. Mas para mim é fácil, porque não é fácil no sentido de orientar, porque era o que eu fazia. O erro que você cometia. Era o erro que eu cometia, então eu precisei arrumar para mim, né? O que me trouxe para a área de educação financeira e de consultorias de finanças pessoais foi exatamente isso. Eu comecei a estudar, eu já tinha uma empresa, já era formada em administração, já tinha especialização na área que eu atuava, né, que era marketing e vendas, mas aí dentro do que eu passei, eu busquei o conhecimento que eu não tinha. E aí comecei a organizar a casa, literalmente, o meu orçamento doméstico, né, para organizar a empresa. E hoje tá tudo direitinho. Hoje eu tenho 2 empresas, todas 2 com reserva, todas 2 organizadas. Eu sei quanto eu ganho. A maioria dos profissionais liberais não sabem. Quando você chegou lá no meu escritório, inclusive, eu perguntei, Cris, quanto você ganha? Você diz, não, Ana, eu tenho as minhas contas e tá... As contas de casa eu acho que dá isso, né? Exatamente. Eu disse, vamos ver quanto é que Cris ganha, quanto é que a empresa está pagando para a Cris, se ela realmente pode pagar. Então, extremamente importante essa divisão de contas, minha querida, de verdade. A gente sabe disso na real, né? Pois é. E assim, o que é que aconteceu? Tinha Ana Paula, ela passou para mim umas planilhas para eu começar a preencher e a gente, ao longo da nossa consultoria, foi resolvendo isso. Mas aí eu falei para ela, olha, eu sou muito de papel, eu sou muito de escrever, então eu criei uma planilha para mim. Eu criei uma planilha, como eu faço atendimento volante também, né? Eu atendo em várias clínicas, então eu consegui fazer uma planilha de atendimento volante, quantas consultas eu faço, quantos exames, de cada tipo de exame que eu faço, né? Porque aí eu tenho uma noção. Tem meses que eu atendo mais volante e menos no meu consultório. Hoje em dia, já tem um bom tempo que eu atendo bem mais no meu consultório do que o atendimento volante. Mas tudo isso tá lá, anotadinho, descrito. Então, tem outra planilha com tudo que eu tenho de gastos no meu consultório, que eu gasto de medicamento, tudo, absolutamente tudo. Do marketing que eu pago, do contador que eu pago. Então, tudo isso eu boto lá no papelzinho. Todo mês eu fiz a planilha. Chegou linda, gente, com as planilhas impressas. Imprimi Lembra como hoje, viu, Cris? As planilhas impressas num saquinho, me mostrando. Eu digo, meu nome é orgulho de você. Pois é. Porque assim,
Para organizar as finanças não precisa ser nada difícil demais. Exato. Então, assim, se tiver aí toda vida que ligar o computador, às vezes eu acabo esquecendo, nem complicado, e cada um. Pra lá. Olha, tem pessoas que conseguem algo no celular. Um bloquinho de notas, às vezes, lhe dá essa clareza. O importante é que seja feito. Porque senão a gente controlar só depois, que era o que eu fazia, né? Eu sempre fui a mulher das planilhas lindas. Eu amo planilhas, mas eu sempre fui a de preencher depois de gastar. Aí não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Você tem que fazer o planejamento. O planejamento. E quando você fala do consultório, Cris, que eu acho pertinente a gente falar, para os demais profissionais, entender que eu tenho que considerar todas aquelas despesas que eu tenho todo mês, que muitas vezes eles acham assim, eita, faturei 30 mil, ganhei 30 mil. Não é sobre isso. Desses 30 mil, o que é de fornecedor, o que é de contador, o que é de COSERN, o que é de internet. E aí você entrar dentro dessa planilha simples, básica e fácil de ser preenchida como uma despesa do seu consultório, da sua clínica. Para você entender que você precisa entrar como despesa e a empresa precisa bancar o seu custo. Mas o que é que você está fazendo para que a empresa tenha a rentabilidade que ela precisa e possa honrar com todos esses compromissos? Não é verdade? E a maioria dos profissionais esquecem disso. Então, a gente entrar como despesa, entender como despesa, daquele todo dinheiro que ganha, reservar uma parte para uma reserva para momentos de instabilidade, que inclusive contabilizar a sua retirada dentro dessa reserva da empresa. Porque na hora que a empresa tiver os momentos de sazonalidade, ela precisa garantir o seu de casa. Exato. Percebe? Então, veja a estrutura, o ecossistema que eu crio, organizando de forma simplificada, prática, mas vendo, olhando os números. Porque as pessoas têm meio, é chato olhar números. Não precisa saber formatar uma planilha. Isso aí você deixa para um consultor que já lhe dá uma planilha formatada, com as fórmulas, para você só apenas preencher. Ana, não gosto de planilha não, faz igual a Cris. Imprime lá, ela organizou tudo, coisa mais linda, direitinho lá, do jeito dela no Excel. Chegou lá no escritório. Todo tipo de citologia que eu faço. Tudo lindo. Tipo a parte de nomenclatura eu não entendia nada, mas entendia que estava ali tudo listado, tudo organizado e você sabendo exatamente o custo da sua empresa e você se entendendo como parte dela. Porque quando você acha o dono, a gente faz do jeito que a gente quer. Eu tenho que, para o meu negócio dar certo, eu tenho que entender que eu sou parte dele. Inclusive uma despesa do negócio. Aí o negócio anda. Mas quando eu me sinto a dona e faço do jeito que eu quero, aí é onde o bicho pega. Porque aí eu mexo com tudo. Muitas vezes. Aí é onde vem os erros, né? É onde vem os erros, porque aí eu quero viver um padrão, de repente, de vida pessoal para a empresa bancar e às vezes a empresa não pode fazer isso. Às vezes a empresa não pode bancar. Ou então ela banca, mas ela não cresce. Aí eu costumo até ter uma brincadeirinha que a gente fala na área, dizer assim, eu não quero ser a dona rica de uma empresa pobre. Né? Deus me livre. Eu quero que a minha empresa seja cada vez mais sustentável. Se ela é minha fonte de renda, eu quero que ela cresça cada vez mais, para que ela possa me pagar cada vez mais. Eu me ver funcionária, vamos dizer assim, uma colaboradora, mesmo que eu esteja ali na gestão, no operacional, né? Quando a gente tem uma empresa muito pequena, nós somos a eu-presa. Exatamente. Eu que faço tudo. Eu sou o marketing, eu sou a recepcionista, eu sou quem agenda, eu sou quem atende, eu sou quem faz o exame, eu sou quem coleta isso. Então, muitas vezes, o empresário, quando ele começa a empreender, ele é uma eu-presa. Eu preciso fazer de tudo um pouco. Então, se eu não me vejo parte do negócio, uma colaboradora que estou gerindo para que o negócio cresça e, na verdade, eu queira viver o padrão de vida que a empresa fatura, aí o negócio desanda. E muitas vezes não é o negócio que não está dando certo. É você que não está sabendo gerir. Muitas vezes, as suas finanças pessoais. Olha como é interessante, né? Que uma coisa vai se misturando com a outra. É um ecossistema, né, na verdade. Mas me diga, nas universidades a gente não estuda sobre gestão, né? Eu lembro que eu tive a disciplina, eu acho que de administração rural e economia. Mas foi algo assim tão vago, eram uns cálculos que a gente fazia, sabe? E, tipo, de fato, a vida real é completamente diferente. Então, o que é que você acha disso? Por que que as universidades têm isso? Todos os cursos da área de saúde são assim, tem, né, você que está no universo também da educação financeira, você vê que nas universidades estão voltando um pouco sobre isso ou nada continua do mesmo jeito da minha época, que eu me formei há 19 anos, né? Então, hoje, essa educação financeira, eu acho que, pelo menos na escola do meu filho, ele tem um livrinho de educação financeira, né? Então, eu não sei se
nas universidades? Como tá Não. essa situação? Assim, o nome educação financeira meio que virou modinha, né? Mas não é uma modinha desnecessária, não é uma modinha que se gasta dinheiro, vamos dizer assim. É uma modinha necessária, mas ainda temos muito a fazer no setor, muito. Inclusive nas escolas, né? A educação financeira, ela tinha que vir de base. Ela tinha que ser nas escolas, ali nos primeiros anos mesmo, mas ainda está tudo muito timidamente sendo implantado. Algumas escolas se preocupam mais, outras menos. As universidades às vezes chamam para uma palestra no máximo, né? Ah, é uma palestra e tal para falar sobre a educação financeira. O profissional de repente tem aquele start, mas o que já é alguma coisa. No meu tempo, eu me formei há 21 anos, né? Colei grau em 2000, perdão. Há 21 anos eu entrei na faculdade em 2003, eu me colei grau em 2007. Então, assim, naquela época, perceba bem, eu que estava me formando em administração, que era uma área que falava totalmente diferente, no seu caso, na área de saúde. Eu acho que vocês viam muito menos sobre Bem isso, menos. né? Na área de administração, a gente ainda via um pouco ali de empreendedorismo, de gestão, contabilidade, gestão financeira, mas do negócio. Ninguém me disse que quando eu saísse de lá, eu sairia uma profissional, ou de repente com um salário para receber, né, se eu tivesse enveredado para um mundo corporativo, ou de repente fazendo o meu salário, como foi o meu caso. Desde sempre eu empreendi. Desde sempre eu nunca tive a carteira assinada, vamos dizer assim, nunca fui CLT. Mas, de fato, eu ganhava alguma coisa. E ninguém me ensinou sobre isso. Ninguém me disse que eu precisava entender sobre um orçamento. Ninguém me disse que eu precisava entender sobre planejamento financeiro. Pois é. Pessoal, não. Me ensinaram vou- sobre planejamento estratégico, né? Pois é, eu vou lhe interromper aí, interromper a sua fala, que você está falando da sua universidade, né, de administração. Isso. E eu lembro que há alguns anos eu fiz uns cursos no Sebrae, né? E eles têm muitos cursos. E para aprender mesmo essa questão financeira, um pouco de fluxo de caixa, algumas coisas assim. E eu lembro que tinham pessoas, alunos lá fazendo curso, que tinham feito faculdade de administração. E elas disseram lá no curso, gente, a gente está aprendendo aqui coisas que a faculdade não ensinou. E eu fiquei surpresa, porque eu imaginei... Você imagina que o administrador sai pronto, Sai pronto, né? exatamente. E aí tem também na própria Universidade de Administração essas lacunas ainda, né, para deixar o profissional completo. Isso, porque na faculdade de administração, no caso, a gente vê muito essa parte de gestão mais empresarial. Só que, como eu lhe disse, quando o profissional sai pensando... Um administrador, normalmente, ele sai com a visão de quê? De montar um negócio, né? A gente, principalmente as universidades, prepara muito para o empreendedorismo. No caso, eu me formei na UNP, uma universidade que foca totalmente no mercado, né? Então, assim, foca no empreendedorismo, foca em você abrir o seu próprio negócio. E eles até ensinam ali um pouco de fluxo de caixa, de DR, balanço patrimonial, aquela coisa. Mas e a gestão pessoal? E eu ganhar dinheiro, eu me fazer parte. Todo mundo, o professor lá de contabilidade mostrava para mim, né? O balanço, ativos, passivos, enfim. Mas ele nunca me disse assim, ó, entre aqui como uma despesa da sua empresa. Ele nunca me disse isso, percebe? E o que é que eu fazia com a minha empresa? Eu honrava os compromissos e o restante eu tirava para mim. Torrava. Entendeu? Usava como meu padrão de vida. E achava que estava tudo certo, porque eu não estava pagando minhas contas, não estava honrando meu compromisso, a empresa não estava faturando, não estava girando dinheiro. Para mim estava tudo ok. Mas quando eu passei por essa dificuldade financeira, né, grande, assim, foi quando eu entendi realmente que um dia o meu dinheiro podia acabar, que um dia ele podia faltar, como de fato aconteceu, né? A gente ficou com 0 faturamento ali no início da pandemia, trabalhava com vendas, tudo fechou. Onde é que eu ia vender? Né? Eu trabalho com distribuidores, mas o meu cliente não tinha quem vender. Então, se ele não me comprava, se ele não tinha onde vender, ele não me comprava. Então, eu fiquei com 0 faturamento. De repente, com faturamento de 5x, eu caí para meio X. Mas as minhas despesas de casa continuaram chegando. Né? As despesas do meu pai, que nós somos sócios nessa empresa de representação comercial, continuaram chegando. E como é que honra? Né? Eu ainda tinha meu marido em casa com a loja que não precisou fechar, trabalhava com agendamento, deu suporte, pelo menos para o básico. Mas as minhas contas pessoais, as contas que eu tinha que honrar. E as contas do meu pai, que lá é só ele, o provedor.
Imagine só como foi. Para onde a gente foi? Dívidas. Não tinha outro caminho. Essa pandemia quebrou muita gente, exatamente por essa falta de planejamento. Claro que, assim, a gente sabe que tem setores que foram muito mais prejudicados do que outros, né? Mas, assim, tiveram vários que conseguiram contornar, né? De repente se reinventando, fazendo outras coisas, né? No meu caso foi pura sorte, Cris. Uma das indústrias que a gente trabalha era da parte de cosméticos, então muito rapidamente produzi um álcool em gel, já tinha muitas licenças da Anvisa aprovadas, então foi muito rápido para conseguir botar o álcool em gel no mercado. Então foram apenas 2 meses de zero faturamento. No terceiro mês, como o produto estava todo mundo querendo, então veio um faturamento extraordinário e a gente botou as coisas no lugar, mas assim, foi um susto tão grande, a sensação, um medo enorme, que eu disse, nunca mais eu passo por isso. Nunca mais eu vou passar por isso. Então, o que é que eu preciso fazer? Fui buscar o conhecimento que eu não tinha tido em lugar nenhum, na educação financeira. Na educação financeira, me aprofundei, mergulhei nisso aí, apliquei na minha vida primeiro. Eu não entrei aqui em busca de uma profissão, já trabalhava. Né? Já trabalhava, já tinha empresa. Eu não fui buscar uma nova profissão, fazer uma transição de carreira porque eu queria, não estava satisfeita. Não. Foi por um momento de dor, comecei a estudar. Para mim, vi que tinha dado certo, apliquei. Eu costumo dizer que eu sou a minha persona transformada. Pois é, e você viu que era a dor de muita gente também. A dor de muita gente. Aí a gente começa ali a ajudar um, ajudar outro do lado. E diz, não, eu posso profissionalizar isso para que eu alcance mais pessoas. E foi quando eu me especializei mesmo na área, né? E estruturei uma mentoria, uma consultoria e comecei os atendimentos, enfim. Há 3 anos estou no escritório ajudando pessoas, mas comecei... Assim, numa pessoa do lado, no atendimento online, comecei a atender fora do Brasil, pessoas conhecidas, a gente vai começando assim. Mas comecei a ver que era dor de muita gente. Eu digo, então eu não posso parar isso. Por uma questão de propósito, né? Exato. Encontrei na educação financeira o meu propósito, né? Tão falado, hoje em dia já está tão mastigado. Mas encontrei na educação financeira uma razão para ajudar pessoas. E é isso que eu estou fazendo há alguns anos. E me preenche cada vez mais, porque eu sei que é uma lacuna grande. E quando fala do empreendedorismo, dos autônomos, eu tenho muita propriedade para falar do que eu falo, porque eu vivi na pele. Uma coisa é eu abrir os livros lá de administração, por exemplo, e ver a teoria. E outra coisa é eu sentir na pele e superar a dor. E foi o que aconteceu comigo. Pois é, e aí quando a gente fala nessa questão de empreender, aí eu entro um pouquinho nesse universo, né, que você falou, você passou isso na pele. E foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu comecei a dar os cursos de dermatologia veterinária, porque na universidade a gente não se falava, vê, né? E na minha época ninguém falava nada, hoje em dia ainda tem um pouco mais. Mas assim, a dor do veterinário clínico quando se forma é que ele entra no mercado de trabalho de fato, sem saber nada sobre dermatologia, e a dermatologia é uma das especialidades que mais tem atendimento na rotina clínica. Então, eu sempre tinha colega veterinário que ligava, Cris, eu tô com dificuldade nisso, Cris, que medicamento eu uso para isso, qual shampoo? Então, eu comecei a ver que eu tinha um propósito muito maior do que apenas curar os meus pacientes, ajudar a curar os meus pacientes. Eu tinha esse propósito também, igual você fala, né? Esse propósito de ajudar os meus colegas. Tirei isso para mim. Hoje eu tenho isso como missão. Então, eu ajudo assim, eu faço os cursos com o maior prazer do mundo, eu me realizo ali na frente, porque eu sei que eu estou ajudando muitos veterinários a terem um raciocínio clínico melhor, a conseguir saber que exame vai fazer. Então, essa parte de educação, para mim, ficou muito forte também. Eu costumo dizer, Cris, que a gente tem uma frasinha na área de finanças, mas que eu acho que ela se aplica para tudo, né? Que é assim, o conhecimento rende sempre os melhores juros, né? No seu caso, você consegue fazer com que o conhecimento liberte outros profissionais, Exato. Aqueles que têm necessidade ou vontade de atuar na mesma área que você. Mas claro que rende os melhores juros, mas que a gente se especialize, o conhecimento liberta. E só em você, assim, pra mim não tem nada mais gratificante do que um tutor chegar e dizer que o animal melhorou. Então, o veterinário clínico, quando chega ali, melhorou com aquele tratamento, eu acho que é extremamente gratificante. E o veterinário clínico é aquela especialidade, né, entre aspas, especialidade, que ele precisa saber tudo, porque ele é o clínico geral. Então, ele precisa ter conhecimento sobre tudo. Claro que pode chegar um momento que fique algo mais específico e ele vai precisar encaminhar para um colega. Mas essa questão aí da educação que falha na universidade, tanto para a questão financeira, também
própria disciplina, assim, uma área da clínica mesmo, falta. Então, para você ver, imagine gestão financeira. Pois né? é. Eu costumo dizer assim, que as universidades, elas são extremamente importantes, né? Para a formação, para que a gente tenha até o respaldo mesmo acadêmico, mas nunca deixar de aprender, de se aprofundar, principalmente daquilo que é importante para você. Por isso as especializações, por isso novas formações, participar de imersões. Eu acho que o profissional, ele não pode nunca se acomodar. Exato. Nunca ele Exatamente. pode se acomodar. Não é porque eu concluí um curso e estou com diploma, seja de administrador, de veterinário, seja lá qual área for. Ele tem que estar sempre o mercado está em constante desenvolvimento. Exato. A gente tem que estar sempre se atualizando. Então, o profissional não pode esperar. Veja bem, a gente se formou há quase 20 anos atrás, nós duas, cada uma na sua área. Imagina se a gente tem paralisado. Eu sou também especialista na área de marketing. Imagina se eu não estou estudando todo dia marketing e finanças, principalmente hoje finanças, na verdade. Finanças é uma área que tem novidade todos os dias. Eu tenho que estar me informando e me especializando a todo instante. Toda hora eu estou sentando para aprender. E eu acho que quem não senta para aprender não pode ficar de pé para ensinar. Olha, adorei. Menina, essa frase... Mas é verdade. Adorei. Eu acredito verdadeiramente nisso. Pois é. Na área de saúde é a mesma coisa. Toda hora sai um novo artigo científico, toda hora tem algo novo, um tratamento inovador. E se a gente realmente se acomodar, a gente perde as inovações aí que a gente tem, que é para trazer benefício, né, para os nossos pacientes. Com e certeza. Você, no caso, para os seus clientes. Ana Paula, na sua opinião, o veterinário, ele deve buscar um profissional para administrar sua clínica, seu negócio, né, seu pet shop, seu banho e tosa? Ou você acha que um veterinário ele consegue ter ali um bom domínio da gestão, se ele se capacitar, se ele, né, procurar um tipo de consultoria, se ele tiver um contador também que o auxilie? Você acha que dá ou é difícil aí, Cris, vai tarefa muito... impossível? Não, vai muito do profissional, mas eu acho que ele tem que entender que ele é especialista em veterinária, certo? Mas a gente entende aquele profissional que está iniciando e tal, ele pode procurar de repente um consultor que dê um auxílio ali inicial, nessa divisão de contas, por exemplo, no orçamento pessoal, para se entender quanto que se custa, quanto pode ganhar, quanto precisa ganhar. Mas, claro, que o negócio ganha na proporção que todos desejam, o crescimento, acho interessantíssimo que o profissional vislumbre isso. Um profissional que possa auxiliar nele nessa jornada. Seja um consultor, hoje em dia na área de empresarial, existem os BPOs financeiros, né? Que normalmente são serviços prestados por empresas de contabilidade, mas que são extremamente importantes. Porque se o seu negócio está crescendo, você tem que se especializar cada vez mais naquilo que você é bom. Exato. E ter a humildade de dizer assim, não, se eu não sou tão bom nisso, eu vou buscar profissionais que possam fazer por mim. Isso. E não querer abraçar o mundo. Não adianta. Querer fazer tudo. Não adianta. Né? Vai adoecer. Você vai adoecer com isso, porque você não vai dar conta. Vai deixar de ser um bom profissional naquilo que você é. Se você é veterinário, se especialize cada vez mais. Você tem a especialização na parte de dermato. Se você para de se atualizar nisso para estar vendo sua gestão financeira, seu marketing, sua logística, suas compras, quem é que vai fazer a parte que você realmente é boa? Exato. E que faz a sua empresa realmente crescer? Então, deleguem. Não tem que ter medo de delegar. Quem delega, cresce. Verdade. Você tá falando umas frasezinhas assim, bem... Amiga, é porque assim, é a vivência do dia a dia, né? É a vivência do dia a dia, a gente sabe como é. E outra coisa, não é só a vivência no sentido de ensinar, de auxiliar. É a minha vivência, né? E me diga uma coisa, agora falando um pouquinho de investimentos, né? Em relação aos investimentos, qual a importância disso aí? Todo mundo deve investir ou não? Com certeza. Ou basta economizar? Qual a sua percepção disso como gestora de finanças e negócios? Olha assim, Cris. Os investimentos, eles têm a capacidade de acelerar, de potencializar os meus ganhos. Então, assim, se eu ganho, deixo no cofrinho... Quanta gente às vezes chega lá no escritório e diz assim, eu tenho um cofrinho em casa, um pouquinho. Não, eu boto debaixo lá dos negócios. Quando eu tenho um dinheirinho extra, eu boto lá guardado para, de repente, alguma coisa. Às vezes até para realizar um sonho. Não vou viajar tal tempo, tal mês, e tô juntando esse dinheiro, aí não quero colocar na conta que não é para misturar e tal. Os investimentos, ele não vai te enriquecer.
O que vai te enriquecer é o teu trabalho, você fazendo da melhor forma, faturando cada vez mais, para poder tirar um prolabore cada vez maior. Mas os investimentos, eles aceleram o processo. E você vai estar ganhando dinheiro nos investimentos. Se eu fiz todo o esforço de gerar dinheiro, né? Eu não digo nem ganhar. Porque quem ganha dinheiro é criança, né? A gente gera nosso dinheiro. Se eu fiz todo o meu esforço, os investimentos vão potencializar o que eu fiz. Percebe? Então, se eu tenho ali o mínimo de conhecimento para começar os meus primeiros investimentos, que seria para a minha reserva financeira, que é o mais importante. Todo mundo tem que ter essa reserva, que eu chamo a reserva da tranquilidade, né? Você sabe disso. Eu não gosto do nome que se usa, a nomenclatura na área de finanças, que é a reserva de emergência. Eu não gosto desse nome, porque na minha concepção, assim, eu sou uma pessoa muito pra cima, muito alto astral, muito positiva. Então, eu acho que quando eu tô aportando na minha emergência, eu tô esperando que ela venha. Mesmo sabendo que ela pode vir e que os imprevistos vão acontecer, eu gosto de chamar a reserva da tranquilidade, porque é o que ela me dá. E que essa reserva tanto pode ser para momentos de instabilidade, de emergência, como de oportunidades, e por que não? Se eu tenho ali o esforço de gerar o meu dinheiro, conseguir poupar, organizei tudo, planejei, estou poupando, por que não investir? Investimento tem que ser algo... Eu costumo falar que eu trabalho para democratizar os investimentos. Porque investimento é para todo mundo. A partir de R$1, você já pode começar a investir. Como eu falei, meu filho mais velho já está investindo. Meu né? filho tem 12 anos, ele sabe investir sozinho. Eu pago ali uma poupança para Pedro, mais para educá-lo, né? Porque a gente sabe que os custos, a poupança não cobria nem, de repente, uma semana, ou a mesada. Mas dou aquele dinheiro ali para ele todo mês, para que ele possa, ele tem conta no banco, eu mostrei, né? Quando você foi no escritório, já era investidor. Ele tem uma conta atrelada ao meu CPF, que essa eu quem faço os investimentos, mas abri uma outra conta que podia abrir para menor de idade, e nessa a gente transfere, meu esposo, os avós, quando dão, né? Quero isso. Não, me deem Pix. Aí transferem para ele, e Pedro sabe investir, né? Ali o dinheiro que, sabendo sobre os prazos, filha, esse dinheiro é para quando? Não, mamãe, a gente, sei lá, vamos viajar no final do ano, eu quero juntar aqui dinheiro para levar o meu dinheiro. Ele já sabe aonde investir. Então, se preocupar ao menos nesse inicial, para a reserva, sair da poupança, em nome de Jesus. A poupança está perdendo dinheiro. Olha, a poupança, o dinheiro não rende todos os dias. Se você botar um dinheiro na poupança hoje e tirar daqui a 29 dias, você tira o mesmo valor. Ele não vai ter rendido nada, porque a poupança só rende a cada 30 dias. Se você precisou resgatar, com 29 dias você perdeu quase um mês de seu dinheiro estar rendendo, né? Então, além de tudo, rende baixíssimo. Se você deixa o seu dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro para a inflação. Você está perdendo poder de compra com o seu dinheiro. É igual o dinheiro que a gente deixa em casa guardado. O dinheiro os R$100 que você usa hoje, daqui a 3 meses, talvez ele não dê para comprar a mesma coisa. Provavelmente não dará. Então, se você deixa o seu dinheiro parado na poupança ou em casa, você vai estar perdendo poder de compra com o seu dinheiro. Por que você está perdendo? Porque as pessoas dizem, não, Ana, mas eu botei lá, tem R$1.000 na minha poupança, continua os 1.000, né? Um exemplo. Mas não é sobre... Vai tentar comprar né? coisa Não é sobre só ter parado lá e o dinheiro não estar rendendo. É sobre o poder de compra que você perde com esse dinheiro. Então, os investimentos, ele vai te ajudar na potencialização dos seus ganhos. Você gerou dinheiro, conseguiu poupar, por que ele vai continuar só R$1.000? Por que ele não pode passar a ser 1.010, 1.020, 1.030, 1.100? Por que não? É ruim ganhar dinheiro sem fazer nada? Meu filho falou... Os juros trabalhando ao seu favor? Como assim? Ele fez, mãe, rendeu muito pouco. Eu disse, filho, se tivesse no cofrinho, não teria rendido nem esse pouco. Isso. Então, assim... E a possibilidade de gastar, pouco, né? Porque é pouco que você colocou, né? Isso. Mas aí, aos pouquinhos, vai botando mais. Então, assim, é melhor do que não estar rendendo nada. Com certeza. Né? E se você bota, além de tudo, os juros compostos para trabalhar ao seu favor ao longo do tempo... vai criando a bola de neve dos juros compostos, que a maioria das pessoas até fazem isso, mas de forma errada, através dos financiamentos, dos parcelamentos. Coloca os juros para trabalhar, mas a desfavor dela. Então, nos investimentos, a gente coloca os juros para trabalhar ao nosso favor, criando a bola de neve dos juros compostos ao meu favor.
E aí, quando vier alguma coisa para mim comprar financiado, parcelado, de repente, se eu tenho esse dinheiro todo, e se for vantajoso pagar à vista, aí tem todo um cálculo que a gente vê por trás, quantos por cento de desconto pagar à vista e tal. Se valer a pena, eu tô com o dinheiro escutando a conversa, né? E aí, fazendo, como eu digo, botando a bola dos juros compostos, trabalhar ao meu favor e não contra, percebe? Então, os investimentos vão potencializar isso. Ai, mas aí sobre a empresa... Você não vai tirar o seu valor da empresa, o seu Prolabore. Dentro do seu Prolabore, Você estipula um valor para o seu estipula um valor para investimento. poupar e investir. Só que na empresa eu também consigo poupar e investir para minha reserva também. O dinheiro da empresa também deve ser investido e continuar trabalhando. Até porque o dinheiro da empresa normalmente é maior, você pode ter um dinheiro aplicado ali para a reserva da empresa, né? E aí ele estando aplicado também está rendendo juros, que já vai servir a mais. Porque ganhar juros é ruim? Não entendo. Então, as pessoas têm que desmistificar essa parte dos investimentos. A partir de R$ 1 já posso começar a investir para minha reserva financeira nos CDBs de liquidez diária, que renda ali pelo menos 100% do CDI. A partir de R$ 30 eu já posso comprar títulos do Tesouro Direto, que são títulos conservadores e seguros, mas vai depender do meu objetivo. Para a reserva financeira tem um tipo de título, para objetivos de médio prazo é outro, para longo prazo é outro. Mas assim, o Tesouro Direto te dá a oportunidade, inclusive, de fazer uma carteira para quem tem medo dos investimentos mais arrojados, que seriam ações, fundos imobiliários, outros investimentos mais que tira você do conservadorismo. Mas existe um leque de opções seguras, inclusive, que dá para você fazer multiplicação desse dinheiro. Então, já que você está falando aí nesses nomes difíceis, me diga como é que funciona o seu trabalho de consultoria para as pessoas que estão em casa assistindo a gente, né? Quem quiser interagir, mandar perguntas, a gente aqui, nossa equipe vai respondendo no chat mesmo, tá, gente? A gente vai respondendo as perguntas de vocês. Mas diga aí, como funciona esse trabalho? Porque pode ser que alguém esteja em casa pensando, poxa, eu acho que eu preciso disso, eu acho que eu preciso aprender um pouquinho mais sobre isso, eu preciso me organizar financeiramente. Então, como funciona o trabalho de Ana Paula? Entendi. Vamos lá, Cris. Além das minhas palestras, dos eventos, treinamentos que eu faço também em empresas, tem gente que entende a importância dos colaboradores. Que legal. Muitas empresas entendem a importância dos seus colaboradores terem saúde financeira, porque funcionário com problemas financeiros não tem o mesmo rendimento. Então, eu também faço esse tipo de treinamento em empresas sobre finanças pessoais. E aí a gente parte para os processos em grupos, eu faço as imersões, workshop, que às vezes promovidos por mim mesmo, e tenho os atendimentos individuais no escritório, que foi o que você participou. Trabalho com as consultorias, tanto de primeiros investimentos, que foi a sua, que você chegou, já tinha ali um certo controle, já sabia um pouco, mas estava com dinheiro parado e queria investir. A gente faz essa consultoria de primeiros investimentos. Temos a consultoria também de organização e planejamento para aquelas pessoas que estão na desordem, precisam entender sobre isso. E tem o processo da mentoria, que na mentoria é um processo mais profundo, de mais encontros, e que eu falo sobre o autoconhecimento financeiro. Porque 80% dos nossos resultados financeiros é comportamento. 20% é controle de números. Agora, um anda junto com o outro, não pode estar separado. Só que os meus números é resultado do que eu faço antes. Então, se eu não entendo sobre comportamento, quais são os meus motivos, os meus gatilhos, o que me impulsiona a tomar determinadas decisões financeiras, os meus resultados não vão ser os melhores no números. Então, a gente trabalha de forma individual as consultorias, tanto de primeiros investimentos, como a de organização e planejamento financeiro, e também a mentoria financeira, que seria um processo de autoconhecimento, onde a gente entra mesmo e aprofunda dentro da sua vida financeira. Aí a gente passa por todas as etapas das consultorias, que seria a organização, planejamento. Trabalhamos a parte de mentalidade e comportamento financeiro, cartão de crédito, metas financeiras até chegar nos investimentos. Então, eu costumo dizer que o processo da mentoria, eu ensino aquilo que eu passei, né? Eu falo com muita propriedade, criei o meu método dentro do que eu vivenciei para poder auxiliar outras pessoas e via, porque eu era a louca dos cartões. Quando eu tinha os dias de recebimento, mas quando o dinheiro entrava ali da empresa que faltava, para onde é que eu ia? Complementar o meu ganho no cartão de crédito. Certo? Então, assim, quando eu entendi que isso era um grande problema para mim,
Eu precisei mudar essa realidade. Então, dentro do meu método, que eu chamo Código da Tranquilidade Financeira, a gente faz essa costura. Eu costumo dizer que é uma costura. A gente vai passando. A cada encontro que a gente tem, a gente vai atuando em uma área diferente da sua vida financeira para que faça essa costura e você consiga ter uma transformação no sentido de mudança de mentalidade. Porque eu acredito verdadeiramente que o processo começa através da nossa mente. Verdade. E a gente já tá caminhando pro finalzinho, viu? Eita, o papo é tão gostoso que a gente quando vê... vai fluindo. Me diga uma coisa, qual foi o seu maior desafio como profissional? Dentro da área de finanças, Cris, eu costumo dizer que foi essa parte mesmo da divisão de contas. O meu maior desafio foi entender sobre isso, né? Sobre que eu precisava dividir. E foi também a minha maior dificuldade em fazer. Porque até então eu vivia um padrão que a minha empresa pagava. Mas quando eu disse que eu vou ganhar tanto, eu comecei a ver que eu não cabia dentro daquele valor. Entendeu? Que, vamos dizer, eu era mais cara do que aquilo. Então, ajustar tudo isso foi a minha maior dificuldade profissional, inclusive. Porque eu entendi que eu precisava ajustar algumas coisas na minha empresa. Ou se eu quisesse continuar tirando aquilo, ela precisava faturar mais. Ou então eu ajustar aqui. Eu gosto de trabalhar muito mais na perspectiva da geração de renda, de criar mais renda. Eu entendi que eu não podia, não era legal ter uma única fonte de renda e eu tinha só uma. Hoje eu não tenho várias. Na hora que uma falha, tenho outra. Inclusive na área da minha empresa de representação, eu até comecei a me dar a oportunidade de receber novas empresas, porque eu não queria, trabalhava apenas com uma. Só que ela falhou, né? Falhou para todo mundo. E, de repente, se eu tivesse outras que tivesse girando mais alguma coisa, enfim. Então, entendi que eu não posso ter... Não é legal ter uma única fonte de renda, isso é muito arriscado. Os profissionais, empreendedores principalmente, precisam ter essa clareza, buscar novas fontes de renda. Você está fazendo isso lindamente. Tem seu curso, está gravando aqui o podcast e tem seu consultório, enfim. Não colocar os ovos numa única cesta. E eu tinha a minha renda num único local. Quando ela falhou, foi desesperador, percebe? Então, principalmente buscar novas fontes de renda, geração de renda, muito mais do que só o poupar. Uhum. Né? Eu acho que o poupar, se a pessoa não souber fazer direito, ela pode entrar num gatilho de escassez. E isso é arriscado, porque dinheiro é ponte para a gente realizar cada vez mais aquilo que é importante para nós. Algumas pessoas preferem construção de patrimônio, né? Bens materiais, outras preferem vivência de experiências, viajar, conhecer novos lugares, novas culturas, novos restaurantes, enfim. Independente do que for mais importante para você, na hora que você tem tudo isso muito organizado e gera cada vez mais renda, você vai poder viver cada vez mais. Buscar um padrão de vida sem muita ostentação. Eu acho que muitas vezes quando a gente ostenta muito, eu acho que essa parte da medicina tem muito isso de dar satisfação para a sociedade, para mostrar que está tendo um bom resultado, que está tendo êxito na profissão. Mas não é sobre isso. Não é sobre pensar sobre o outro, é sobre pensar sobre mim. Que é importante para mim. Então, que vocês ganhem todos muito bem, que saibam gerar muita renda, mas que principalmente tenham o controle financeiro pessoal, porque é lá onde você realmente vai conseguir se realizar. Mesmo que sua empresa dê grandes lucros, cresça muito, mas se você não tem uma gestão financeira pessoal bem equilibrada, ela não vai ser satisfatória. A empresa está legal, mas eu não estou bem. Como é isso? Não percebe? Não existe. Ou então, todo CNPJ tem um CPF. Com certeza. Ou então você está mantendo um padrão de vida super alto, vivendo e tudo, e sua empresa ali na agonia para pagar, né? Sendo a dona rica de uma empresa pobre. Não é sobre isso. É sobre equalizar. Eu não digo nem sobre equilíbrio, né? O equilíbrio, quando a gente alcança, a gente meio que entra numa zona de conforto. Eu não gosto da palavra equilíbrio também. Eu gosto da equalização. Na hora que eu cheguei no ponto, equalizei, eu vou tentar melhorar. Cada vez mais subindo e melhorando e progredindo. Porque eu acho que a gente está na vida para progredir e transbordar na vida do próximo. E é isso que eu faço com o meu trabalho e com o meu dinheiro, inclusive. Hoje eu posso transbordar. Tá. Pois é, Ana Paula. Vamos começar aqui o nosso bate-bola. Nos outros eu faço bate-bola pet, mas você vai ser o bate-bola finanças. Mas vamos só começar aqui o nosso bate-bola para a gente poder finalizar aqui o nosso podcast. Nossa, foi muito... Fluiu, assim, tinha tanta coisa ainda para conversar, né? Mas é porque muito eu acho bom. um assunto muito interessante e realmente é um assunto que
poucas pessoas falam, poucas pessoas Isso. conversam, principalmente na área da saúde, né? Então, Verdade. eu trouxe aqui, Ana Paula. Então, todo mundo que quiser, tiver qualquer dúvida, manda mensagem aqui no chat, porque a gente vai responder tudo. Ana Paula, né, vai responder para ajudar outras pessoas com alguma sugestão, certeza. tá bom? E aí, vamos lá. Dá consultoria para homem ou mulher? Qualquer pessoa que queira aprender, esteja aberto ao processo, queira realmente botar a mão na massa e participar, atendimentos individuais não tem problema. Eu falo muito para mulheres, a minha comunicação é para mulher, porque eu como mulher tinha essa lacuna, no sentido, a mulher ela tem essa questão cultural sobre finanças. Eu não preciso saber de dinheiro, eu não gosto de dinheiro. E a gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque daria um outro podcast, né? Mas, assim, a mulher, culturalmente, ela não foi criada, educada para prover, para protagonizar. Então, ela não precisava saber de dinheiro. Roupa de mulher antigamente nem bolso tinha. As bolsinhas das mulheres, ó, eram assim pequenininhas. Eu tenho até uma palestra sobre isso. Então, as bolsinhas eram pequenininhas porque a mulher precisava só ter um espelhinho ali dentro. Quem andava com dinheiro ou quem bancaria alguma coisa era a figura masculina que tivesse ao lado dela. Então, por uma questão assim minha, eu precisei ultrapassar algumas barreiras em relação à cultura, em relação à religião, em relação a um bocado de coisa, por ser mulher e não cuidar do dinheiro. Hoje em dia a gente tem perto de 6 milhões de brasileiros dentro da Bolsa de Valores. No universo de mais de 200 milhões, apenas 6 milhões estão na Bolsa. E desses 6 milhões, apenas 1 milhão é mulher. E muitas vezes é aquelas mulheres que têm a curiosidade, abre a conta nas corretoras, até aplica ali uma vez ou outra, porque escutou alguma coisa no YouTube, algum negócio, foi lá e abriu a conta, mas para no meio do caminho. Então, assim, a minha mensagem vai muito para mulheres, eu me posiciono dessa forma, nas redes sociais e tudo, como educadora e consultora financeira para mulheres, mas pela minha mensagem, porque eu quero que ela vá cada vez mais em mais mulheres, para que a mulher saiba que ela também pode, ela tem a mesma capacidade. Mas os atendimentos individuais em escritório, tanto das consultorias como as mentorias, eu atendo o público em geral, porque se a pessoa está aberta para o processo, quer realmente a transformação, e eu sei que o meu conhecimento vai ajudá-la, independe de sexo. Exato, extremamente válido. Mas quem é mais organizado, o homem ou a mulher? Bom, por natureza, a mulher, né? Mas o homem, ele é muito racional com o dinheiro, é muito objetivo. Então, quando se trata de dinheiro, vamos voltar assim para a parte de investimentos. O homem, ele arrisca mais. Só que dentro disso, ele também perde mais. Então, a mulher, quando ela se propõe a investir, ela é muito melhor. Porque ela pensa no longo prazo, ela não tem pressa, ela não tem a agonia de grandes ganhos, ela prefere estar ali com o pezinho no chão e ir fazendo. Então, assim, no geral, a mulher, em termos de organização e investimentos, ela é melhor. Mas a mulher, às vezes, ela empata nisso aí, na questão da organização, porque a gente não se preocupa com dinheiro. Então, a gente é taxada de consumista, nós somos taxada de gasta demais, que não sei... Mas é porque eu não tenho o conhecimento necessário e também carrego crenças, muitas vezes culturais, familiares, de que eu não preciso de dinheiro. Então, quando a mulher começa a fazer dinheiro, o que é que ela faz? Ela gasta. Ela gasta, porque me ensinaram que eu vou gastar, me ensinaram que eu preciso isso, me ensinaram que eu preciso daquilo, e que olhar para números é chato. Eu era essa mulher. Quando eu me formei, Cris, que fui buscar uma especialização, a única área que eu não olhei e dizia claramente era a área de finanças. Eu disse, jamais eu vou... Né? De jeito nenhum. Eu disse, jamais. A única área que eu não quero nem saber de curso, de especialização onde tem é a área de finanças. Por quê? Percebe? A mulher, ela foi criada para ter esse bloqueio em relação ao dinheiro. Mas quando ela se apropria do conhecimento, ela é muito boa. Ela sabe, se ela souber gerir, ela leva a prosperidade para dentro do lado dela. Porque a mulher, naturalmente, ela é multiplicadora. Nós somos seres multiplicadores, começando pelos nossos úteros. Concorda? Nós temos, por essência, a multiplicação. E na hora que eu detenho qualquer conhecimento, eu multiplico na vida do próximo. O homem, justamente por ele ser muito racional, muito prático, ele pode até dizer, me dê que eu faço para você. Mas para ensinar, talvez ele não tenha esse molejo. Não, a gente vai fazendo. Eles são muito práticos, eles são muito de resultados. A mulher não. A mulher, ela quer acolher, ela quer ensinar. Se ela aprendeu, foi o que aconteceu comigo. Eu aprendi, vi que deu certo, eu queria ensinar
aquilo a todo mundo, que todo mundo pudesse ter a mesma coisa. Então, assim, não se achem, mulheres, ruins com dinheiro. Muitas vezes é o conhecimento apropriado que você não tem. Mas quando a gente detém desse conhecimento, nós somos muito boas também. Certo? E aí, um hobby de Ana Paula? Eu tenho tantos, mas um maior deles, eu acho. Ir pra Lagoa Salgada. Ei, já ia falar! Interessante que às vezes eu tô indo e ponho lá umas enquetezinhas no Instagram, interior praia. Menina, e todo mundo... Eu digo, esses meus seguidores me conhecem de verdade, interior. Então, um grande hobby. Eu amo estar em contato com a natureza. Eu amo a simplicidade, eu amo o pé no chão, o pé descalço, na verdade, né? Eu amo as coisas simples da vida, que é o que realmente nos faz feliz. Eu estar lá, eu costumo dizer o meu brejo favorito, porque a gente tem um terreno lá que tem lagoa, então eu chamo o meu brejo favorito. Mas é o interior, um hobby pra mim é estar no interior, gosto de gente, então lá é muito pequenininho, eu conheço todo mundo, tô toda hora conversando com um, com o outro, e pé no chão, com muita leveza. Eu gosto de viver a vida com leveza e cuidar do dinheiro, para mim, é isso. Ele me proporciona ter cada vez mais esses momentos. Independente se eu esteja lá no meu brejo, como eu falo, né, Lagoa Salgada. Esse final de semana mesmo eu não pude ir para lá. Aí o que é que a gente faz? Vai ali na praia, mas eu quero o contato com a natureza, o contato com aquilo que me conecta com Deus. Isso, para mim, é um grande hobby. Um talento de Ana Paula. Um talento. Ei... Antigamente eu tinha uma dificuldade de falar. A gente tem muita dificuldade quando a gente não tem um autoconhecimento, né? Até de dizer que a gente é boa em certas coisas. E eu acho que um grande talento meu seria a comunicação, no sentido de conseguir passar o meu conhecimento para outras pessoas. Eu faço isso com muita facilidade, eu sei disso. Eu estava até conversando com a menina que estava aqui com a gente no início, né, o pessoal do seu marketing, e dizendo para ela, adoro produzir conteúdo em vídeos, porque aí eu falo, transmito meu conhecimento, e eu acho que um grande talento meu é a comunicação, sim. Pois é, e agora me fala o que é que você espera do seu futuro profissional. Meu futuro profissional, crescimento com sustentabilidade das minhas empresas, quero cada vez mais fontes de renda. Quero ajudar a alcançar cada vez mais pessoas, a desmistificar o assunto finanças, né? Que não precisa ser chato, não precisa ser complicado, difícil. Você passou por um processo comigo, via como era bacana nossos encontros, né? Que às vezes as pessoas criam esse bloqueio. Finanças é chato. Eu tinha esse bloqueio, né? Quando eu me formei, eu disse, não quero nem olhar essa área, apesar de ser finanças empresariais, mas eu não queria pelo nome. Eu digo, não dou para isso. Eu não adianta que eu não nasci para isso, não. E olha aí onde é que eu tô hoje, né? Então, o que eu penso do meu futuro é esse. Alcançar cada vez mais pessoas, seja através do digital, do presencial. Mas eu costumo dizer que como isso aqui tem muita verdade, Cris, e muito propósito, qualquer pessoa que chegar perto de mim, ela vai levar algum tipo de transformação na área financeira. Seja numa conversa, seja num podcast desse, seja participando de qualquer processo comigo, seja num treinamento de uma empresa, mas qualquer pessoa que quiser ter esse conhecimento, que se aproximar de mim, isso para mim é uma missão de vida. Vai ter o conhecimento que desejar. Fantástico. Eu amei nosso podcast, achei extremamente enriquecedor para todo mundo. Espero que as pessoas suguem isso, essa energia que ela está transmitindo, que vocês suguem, que vocês aprendam, né? Com tudo que ela foi falando aí, que vocês tentem colocar, né, na vida de vocês, acrescentar tudo isso, porque é extremamente válido. E eu queria agradecer a sua presença, queria que você fizesse aí suas considerações finais. Imagina, eu quem agradeço o convite, primeiramente eu agradeço, Cris, a sua confiança no meu trabalho, né? A gente já se conhecia ali dos encontros de mulheres, mas ter a sua confiança primeiramente, estou aqui porque consegui trazer algo para a sua vida, né? Ana, eu quero que você venha trocar uma ideia comigo no podcast sobre um pouco do que a gente fez, da minha vivência lá no seu escritório. Então, assim, quero primeiramente lhe agradecer por esse momento, dizer para todos os profissionais que parem um pouco, nem que seja uma vez por semana, mas olhem para os seus números, tenha a importância de um orçamento bem feito, planejar suas finanças, seja do negócio, seja da sua casa, porque não existe crescimento sustentável com as finanças bagunçadas, inclusive saúde mental, tranquilidade, ninguém tem, né, com as finanças bagunçadas. Então, assim, não negligencie o pilar financeiro da vida de vocês, como profissionais e como pessoa.
seja no CNPJ, seja no CPF, tem que existir, nem que seja o mínimo, e não precisa ser nada difícil, nada complicado. Então, deixo também aqui o meu agradecimento a todos que estiveram escutando a gente aqui esse tempo todo. Se tiverem dúvidas, sugestões que quiserem mandar para a Cris, depois podem mandar que eu posso responder. E para quem quiser saber mais do meu trabalho, acompanhar o meu trabalho, pode me seguir nas minhas redes sociais, Ana Paula _Finanças. Manda direct, tem lá o link do meu WhatsApp também, quem quiser se aprofundar em algum tipo de assunto, eu estou à disposição, porque muito mais do que trabalho, isso aqui é uma missão. Com certeza, adorei. Gente, foi fantástico ter ela aqui, adorei. Realmente eu trouxe um assunto diferente da medicina veterinária que a gente pouco vê nas universidades. Então, eu fiquei querendo realmente trazer esses assuntos diferentes aqui para cada vez mais enriquecer o meu podcast. Então, eu queria agradecer a Ana Paula por estar aqui com a gente, transbordando conhecimento para vocês. E espero vocês nos próximos episódios do Pet Skin Talks.